Olá, povo de Deus, que Jesus abençoe a todos. Eu quero dizer uma coisa neste momento, que o Senhor Deus, que o nosso Senhor Jesus abençoe a cada um de nós e que Deus possa restaurar a saúde de todas as famílias e de todo o povo brasileiro e de todo mundo, né? E que Deus possa dar paz, que Deus possa dar forças, né? E que Deus possa curar aqueles que estão no leito dos hospitais, que a mão de Deus neste momento esteja estendida para que aquelas pessoas se recuperem das suas saúdes e voltem para as suas residências e vivam. E o motivo de eu estar aqui é mais uma vez para dizer que muitas pessoas questionam quando as pessoas morrem, né? Acham que o espírito dessas pessoas vai ficar por aqui flutuando, ou então vai entrar noutra pessoa e vai ser aquela pessoa, vai ser aquela que morreu. Impossível. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele disse: eu sou a ressurreição. Ele não falou: eu sou a reencarnação. Mas eu não quero entrar nesse mérito. O que eu quero falar é o seguinte: nós vivemos num mundo hoje trágico, polêmico, cheio de guerras, cheio de fomes, pessoas que estão vivendo suas vidas totalmente trágicas, sem condições financeiras para sobreviverem. Fomes, nós vemos aí no mundo terremotos, a natureza, os seus abalos sísmicos, né? Mas isso só está acontecendo por se cumprir a palavra de Deus, a qual eu e você conhece. Muita gente diz aí: poxa, por que só essa palavra, como já escutei, né? Tem que ser só essa? Por que não está na hora de atualizar a palavra de Deus? Porque se você for atualizar a Bíblia, não vai acontecer nada do que você vai falar. Jesus disse que ai daquele que aumentar uma palavra deste livro, ai daquele que aumentar uma vírgula deste livro. Você tem essa coragem de fazer isso? Se você fizer isso, a mão de Deus, ela vai cair sobre a sua vida, e quem estiver perto de você também será atingido, porque muitos vão concordar com o que você está fazendo, e isso não é o certo. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. A cada dia ela renova e ela é renovada. Por isso que Jesus Cristo, ele nos diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje nós vemos aí no meio famosos, né, na classe alta, classe média, ou seja lá qual for, pessoas que vivem suas vidas erradas, como nós sabemos, você sabe, eu sei, e depois vivem uma vida de prostituição, de bebida, de drogas, né? E até mesmo acham, né, que o que fazem agrada a Deus. Eu quero dizer a você que as suas práticas jamais agrada a Deus. Sabe por quê? Porque é erro e é pecado. E o que fere hoje, o que mais fere a santidade de Deus hoje é o pecado. E é por causa dessas coisas, e é por causa dessas pessoas, e é por causa desse tipo de erro que o mundo hoje está aí mostrando, é que o mundo está passando hoje pelo que está passando. A vinda de Jesus está próxima. A vinda de Cristo está próxima, gente. Jesus vai voltar a qualquer momento. Você sai para trabalhar, você volta para sua casa, eu vou trabalhar, eu volto para casa. Eu, graças a Deus, na hora que eu saio da minha casa, eu já entrego o meu caminho para Jesus. Eu tanto vou como eu volto, mas ali em espírito de oração, porque Jesus disse: vigiai, porque ele virá como um ladrão. Assim como o ladrão, ele vai roubar a casa de uma pessoa, é a mesma forma que Jesus vai voltar. O ladrão, se ele vai roubar a casa de alguém, ele não vai avisar que vai. A mesma coisa, Cristo, quando ele se manifestar, a sua vinda, como ele já está
se mostrando já, se manifestando, né? Que ele começar a tocar suas trombetas, aí sim, aí todos vão ver e todos vão se arrepender e será tarde. Jesus, quando ele voltar, ele vai ter duas voltas aqui. Ele vai ter uma vinda oculta e uma visível. A primeira vinda de Jesus vai ser o arrebatamento da igreja. O arrebatamento daqueles que esperam. É aquele que estão perseverando na palavra. Por isso que a palavra de Jesus, ele disse, aquele que perseverar até o fim, no dia que eu voltar, será salvo. Será que você está perseverando? Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou tentando. A gente tenta. É difícil, mas a gente tem que tentar. Eu faço a minha parte. Romanos 14:12 nos diz, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É eu e você que temos que dar conta das nossas atitudes aqui nesta terra. Como eu falei logo no início, pessoas que estão aí se prostituindo, praticando absurdos, se relacionando com pessoas contrárias à natureza de Deus, pessoas que estão fazendo de Deus até boneco, porque eu acho que isso é um absurdo. Deus, ele é o dono de todo esse globo terrestre. Ele é o dono da tua vida, é o da minha vida. Ninguém aqui é dono de nada. Porque se nós, eu e você, se fosse dono de tudo que a gente tem, quando a gente fosse partir daqui, nós levaríamos tudo. Mas eu quero dizer a você que nem eu e nem você é dono de nada. Nem a tua própria vida, tu és dono dela. Porque se ele quiser tirar neste momento a tua vida, ele tira, como tem tirado a vida de muitos que manda Deus ir lá para aquele lugar, como a gente já tem visto aí. Tem muita gente que faz isso, como a gente já viu aí nesses últimos dias, que Deus vá para aquele lugar, que o vizinho que se dane, ou que eu conquistei isso e que você não conquistou, é que você seja isso, que você se dane, e daí vai para lá. E Deus, ele jamais, ele vai permitir que alguém toque nele e nem digrina a sua existência ou a sua imagem. E quando alguém toca no nome dele com palavras absurdas, pode se preparar, porque ele vai te lançar no laço da morte, sem você esperar. Ele vai plantar, vai ser implantado qualquer problema que é para você se deparar com ela, e ele vai tirar desta terra qualquer pessoa, e está tirando pessoas que não estão agradando e estão zombando de Deus e fazendo de Deus gato e sapato. E com Deus não se brinca. Nós temos que respeitar a maior autoridade de todo o universo. Se você não acredita que Deus existe, então você prove dentro de qualquer texto que você tiver que ele não existe. Porque a maior prova que Deus existe é eu e você, porque somos a nossa imagem e semelhança. Somos a imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança que eu e você tem é emprestado. E um dia ele vai arrancar essa imagem daquele que estão blasfemando contra Deus. Ele vai arrancar essa imagem daquele que estão praticando absurdos, daqueles que estão vivendo uma vida devassa e errada, aqueles que estão zombando de Deus e fazendo de Deus brincadeira. Essa tua imagem ele vai arrancar, e está arrancando de muita gente. Então tenha cuidado, preste atenção nas suas palavras que você fala, porque Jesus salva, ele é amor, mas também ele se ira contra o pecador. Ele não gosta de atitude, ele não concorda com atitudes erradas de ninguém. Ele faz justiça com aqueles que praticam injustiça, mas também ele dá gratidão àqueles que fazem o bem. E a salvação é só por Jesus Cristo. Jesus é o único que salva todo ser humano. E ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai levar aqueles que estão esperando. Você diz assim: eu estou esperando Jesus até hoje e ele não aparece. Eu espero, meu amado ou minha amada, que você esteja esperando Jesus, mas esteja preparada,
porque quando ele voltar, se você estiver preparada, ele vai te levar. Porque os que vão ficar, vão correr de um lado para outro e não vai ter mais solução para se salvar. Então, quando Noé fez aquela arca que Deus anunciou, aquele dilúvio, Noé anunciou que Deus ele iria matar toda aquela população, né? Esse mesmo Deus de amor que você diz que ele não tem capacidade de matar ninguém. Mas naquela época Deus matou milhões de pessoas. Quando Noé ele construiu a sua arca, ele selou a porta para Noé não abrir, porque Deus já sabia que muita gente ia bater na porta e Noé não tinha mais condições de abrir. Aí veio aquele dilúvio e matou a todos. Veja que Deus matou toda aquela humanidade. Ele não é amor, como você fala? Deus ele é amor. Você diz que ele é amor? E por que ele matou todo aquele povo? Sabe por quê? Rebeldia, prostituição, safadeza, adultério, todo tipo de sexo na área sexual, todo tipo de safadeza. Você está pensando que Deus agrada? Não, Deus ele não se agrada. Deus está dando tempo e poupando a vida de muitas pessoas para que se arrependam dos seus erros, porque ele diz: desejaria eu a morte do ímpio? Não, mas antes eu quero que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Você é ímpio porque você vive na prática do pecado, e todo aquele que vive na prática do pecado, ele, se não se arrepender, ele não vai ter chance nenhuma de se salvar quando Jesus vir buscar o seu povo. Se prepare, porque a qualquer momento as trombetas de Deus vai ser soada. A vinda de Cristo já está aí, sendo anunciada. Abalos sísmicos da natureza, terremoto, tsunami, fomes. Lá em Israel já está numa situação que está como nós estamos vendo. Então tudo isso já está anunciando a vinda do Messias, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é Lula, não é presidente nenhum, não é governo nenhum que vai salvar a vida de ninguém. Não existe ninguém, nenhum ser humano aqui na Terra, ele é capaz de salvar a vida de ninguém. Mas tem muita gente aí que está trocando o próprio Jesus, o próprio Deus, por pessoas que não devem. E é por isso que hoje, eu e você, estamos presenciando essas coisas terríveis, né? Pessoas estão morrendo em leitos de hospitais, pessoas estão morrendo com essas doenças. Por causa de quê? Idolatria. Por causa de quê? De fanatismo. Mas não sabem e não querem olhar para Jesus Cristo, porque só Ele é o único que salva. E eu vou provar a você agora que não existe outro homem nesta terra, não existe ninguém, nem no céu, nem no mar, e nem no céu existe. Fora de Jesus, não existe outro nome na terra e nem dentro do mar que salve. Só Jesus. Eu vou ler agora Atos 4:12. Veja só o que é que esse versículo ele fala. Vamos ver aqui. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. Veja que nem debaixo dos céus não existe nome de santo nenhum, nome de homem nenhum que venha salvar o ser humano, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Vou repetir mais uma vez. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos, eu e você. Eu acho que a palavra de Deus, ela já está declarando que só existe um Salvador, um só Senhor, um Criador, que você tem que respeitá-lo como teu Senhor. A palavra dele diz, e se você não aceitá-lo, as suas palavras, Jesus disse que aquele que não aceitar as suas palavras, não se dobrar diante das suas palavras, um dia a palavra dele vai fazer você se dobrar. E aí
ele não mais vai te querer. Então, o tempo está se esgotando. O tempo está aí. Todos estamos vendo. A palavra de Deus está estampada na cara de todos. Não aceita quem não quer. O pecado é difícil deixar. Se você morrer um pecado, você será condenado. Jesus disse que aquele que crê em mim e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê, a expressão é pesada, já está condenado. Você, amigo ou amiga, você quer ser condenado? Então, para você não ser condenado, é preciso que você reconheça que Jesus é teu Salvador e você é um pecador. Aceite a Cristo. Eu já aceitei a Cristo. Você aceitou Jesus da sua maneira. Por isso que ele diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então, você aceita Jesus do seu jeito? Para Deus não funciona. Tem que fazer a vontade dele. É o caminho que ele quer, é o caminho santo. Não é esse caminho que você deseja, ainda arrastando nas suas costas um monte de erro e pecado. Nós sabemos que somos falhos e erramos. A cada instante nós erramos, mas não podemos permanecer no erro. Porque se eu e você permanecer no erro, os nossos erros, um dia, Deus ele vai nos cobrar. E a sentença de Deus, ela será pesada para aquele que não se arrepender. Está aí essa palavra e eu espero que você receba em nome de Jesus. E olhe o versículo do Atos 4:12. Leia essa palavra, coloque ela na sua mente, porque ela vai mudar um pouco a sua mente. Porque não existe outro Salvador, não existe outro Senhor, só Jesus. Só Jesus, é só Ele que tem o poder e a autoridade de levar o homem para o céu. Não existe outro, mas para isso você tem que se arrepender. Você tem que desprezar os seus erros. Você tem que se afastar das suas maus amizades, porque um abismo chama outro abismo e você sabe disso. Maus amizades, certas amizades levam você para o inferno. Então é melhor que você se apegue com a palavra de Deus e persevere até o fim, porque Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O caminho é difícil, mas também não é impossível. Ele já deu outra dica: entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram por ele, porque larga é a porta, a porta do pecado, espaçoso é o caminho. Veja que Jesus está declarando que espaçoso é o caminho que conduz à perdição, todo tipo de perdição, de pecado que você estiver abraçando. Então, apertado é o caminho que conduz à vida e poucos são os que entram por ele, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ele. Então é necessário que você aprenda, é necessário que você viva, é necessário que você aceite e reconheça que Jesus é o Salvador. E ele vai voltar. E ele vai voltar. Ele vai voltar e vai te cobrar. E não vai ter argumento para quem não aceitou e para quem não esperou. Ele só vai ter uma palavra: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. São palavras pesadas, mas Jesus vai ter que saltar essas palavras, porque ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não vão passar. Receba essa mensagem, é uma mensagem de alerta, é uma mensagem de perigo, que você está correndo perigo, sua família corre perigo, e que Deus possa abrir a sua mente e ilumine o seu caminho, para que você possa abraçar a palavra de Deus e segui-la, porque sem Jesus na sua vida, você não é nada. Infelizmente, é a pura realidade. Que Deus abençoe
Em nome de Jesus, nem o mal te sucederá, e nem praga alguma entrará na tua tenda. Que o Deus de Israel, que o Deus de Jacó esteja com você e a sua família e o Brasil e a todo o povo brasileiro e ao mundo. Em nome de Jesus, receba essa mensagem.